Alô, Silvinha, já vi que você tá aí. Salete, Sil, me dá um oizinho pra ver se você tá escutando. Oi, Domingas. Deixa eu só adicionar a Silvinha. Olá, boa tarde a todos. Sil, só me dá um ok se você tá ouvindo. Oi, Má. O som está ok aqui, tá bom. Sil, é que a Marisa, acho que ela apertou alguma coisa errada, ela pediu para solicitar a participação, mas eu vou chamar só você. Peraí. Silvinha. Já fiz a Marisa, agora é a vez da Silvinha. Ô, Sil, fala alguma coisa, eu que não tô te escutando. O bebê Chai tá acordado aqui. Oi, André. Tá acordado, tentei fazer ele dormir, não tem jeito, ele vai participar. Oi, tá, da live. Só esperar a Silvinha entrar. Sil, sua conexão tá boa? Não tô te vendo, não tem imagem sua. Ah, Ah, agora acho que apareceu, né? eu. Dá pra escutar? Dá, super dá. Ah, então tá bom. Ah, tudo bem, Sil? Tudo bem, Dri? Então tá. O Chay não dormiu, tá acordado, tá aqui na É, dá pra frente. escutar ele no fundo aí. Vamos ver se ele colabora. Ele sempre dorme, hoje que tinha live ele não dormiu. Vai ficar Hoje de som de fundo. é verdade, verdade. É, a Silvinha, vamos esperar a Silvinha Tortorella entrou. Marisa. Sil, tão feliz de te reencontrar virtualmente. Ah, é sempre bom trabalhar com você. E também te encontrar fora de trabalho também, né, Dri? Vamos ver um ok da Silvia Tortorella quando ela acha que a gente pode começar. Ah, Marisa, tão fofa. Tô aqui, suas lindas. Sil, você que dá um ok aí quando você achar que a gente começa aqui o bate-papo. Ah, Juju, fofa. Será que ela. Sil, só dá um ok se a gente. Tortorello, se a gente pode começar? Ô, Sil, você viu quem tá aí? A Olha, Thaís. Thaís, que É. legal! Tá, a Sil deu ok que a gente pode começar. Então, primeiro queria agradecer o convite do Instituto Paulo Gontijo. É muito bacana poder falar de uma ferramenta que é a minha paixão e falar também de esclerose lateral amiotrófica, que é super minha área de atuação. Então, é um prazer aqui. E um prazer em dobro estar dividindo essa live com a Silvinha, que é uma terapeuta ocupacional que começou comigo, sei lá, em 2005, né, Sil, 2006. Foi 2005, quando estava no último ano da TO. Foi a minha primeira estagiária da vida e a gente seguiu fazendo muitos projetos, muitas coisas bacanas, até Foi. mais ou menos 2013, né, Sil, 2014, É, exatamente. quando eu fui para o doutorado e ela foi para o Luci Montoro e seguiu outra trajetória. Então, estou super feliz por isso.
E hoje o que a gente se propôs a falar é sobre o Mibrela. Eu não sei se todos os terapeutas ocupacionais conhecem, mas é uma ferramenta bacana de dicas de tecnologia assistiva, principalmente para pacientes de doença de neurônio motor. Eu estava revendo o artigo que a Silvia daqui a pouco vai postar aqui, o link do artigo que a gente publicou, e eu acho que eu fiz a gente, né, fez uma grande besteira de não ter colocado como palavra-chave terapia ocupacional. E eu tenho certeza que isso é uma grande influência para esse artigo não ter rodado tanto na área de terapia ocupacional. Então fica a dica sempre para a gente colocar, né, a terapia ocupacional como um descritor, para que todo mundo tenha acesso a produção científica. Sim. Né? Então, Sil, vamos começar. Fala um pouquinho de você, o que você anda fazendo. Bom, então, como a Adri já me apresentou, sou terapeuta ocupacional, já me formei há um tempinho atrás aí, em 2006, né? Trabalhamos um pouco juntas. Teve um tempinho que a gente se separou um pouquinho, né, Adri? Em 2011, eu fui fazer um estágio lá no Japão, fiquei 8 meses lá. Fiquei no hospital especializado em distrofias musculares, então foi legal porque eu acabei tendo uma outra visão também de doenças neuromusculares. E aí depois eu acabei indo viajar um pouquinho para o Japão, voltei para o Canadá também, voltei para o Brasil em 2013. A gente ficou mais um pouquinho juntas, né, Adri, lá na Midin, que depois virou ACD. E agora eu estou trabalhando no Lucy Montoro como estagiária, como terapeuta ocupacional no período da manhã. E no período da tarde eu estou como estagiária da bioengenharia, que agora eu estou no 4º ano de engenharia de controle e automação na Mauá. Uau! Silvinha, você promete que você vai ficar uma TO engenheira, não uma engenheira TO. Não tem como tirar a TO da gente, né? Ainda mais depois de tanto tempo como TO, né? É verdade, é verdade. E até eu estava estudando para a gente fazer essa live, eu falo, nossa, a gente começou esse projeto em 2007, a gente está em 2020. E assim, ele é super atual, né? É óbvio que as plataformas vão mudando. E esse é uma coisa bacana que eu, até no meu doutorado agora, não importa a tecnologia que vai representar, né, alguma solução, mas importa a arquitetura, a base por trás disso. Né? Se amanhã não tiver mais tecnologia, tiver o papel, o que você está recomendando, o que você está falando pode ser indicado de outra forma. Então, para mim fica bem essa reflexão agora que terminei o doutorado bem fresquinho. E o Mibrela é isso, né? Então a gente começou em 2007 num CD, né? Eu estava relendo isso agora, que eu comecei a ver, nossa, naquela época era CD mesmo, né? A gente até pensou, então, o pessoal da tecnologia que investiu com a gente, falaram, web talvez é interessante, mas não é tantas pessoas que têm acesso, talvez no CD a gente consiga acessar mais pessoas. E é incrível como mudou isso, né, nesse tempo. Porque agora, se a gente pensar em CD, não tem como as pessoas acessarem. Não tem como a gente atualizar o conteúdo, né? Agora teria que ser formato web, não teria como ter um outro formato. Pensar em outro formato, né? É verdade, é verdade. Sim, então você quer começar? Como que você quer fazer? Fala como que você prefere. Eu acho que você pode começar, Adri, porque você vai falar um pouquinho dessa origem dele agora, né? Que começou muito com a sua experiência também no ambulatório, né? Tá. E eu acabei entrando um pouco junto, né? Entrando, super. Na verdade, então, hoje o objetivo, o escopo é falar um pouquinho da concepção, do desenvolvimento e da usabilidade do Mibrela. O Mibrela quer dizer Manual Interativo Brasileiro de Esclerose Lateral Amiotrófica. Então, é uma plataforma, como eu já tinha falado, né, para ajudar na tomada de decisão de prescrição de dispositivos assistivos, principalmente para pacientes de doença do neurônio motor. E como que ele surgiu, né? Na verdade, minha trajetória é do ambulatório da Unifesp de doenças neuromusculares, então algo que me incomodava muito lá era que a gente avaliava o paciente, orientava, né, em relação à tecnologia assistiva. Teoricamente, ele tinha que voltar a cada 3 meses para a equipe multidisciplinar,
Mas essa não era a realidade, ele não conseguia voltar porque ele não tinha uma cadeira de rodas adequada, não tinha um cuidador para trazer, ou o caso clínico dele ficou tão grave que ele não pode mais ser atendido no sistema ambulatorial. Então me angustiava isso, porque o paciente vai perdendo capacidade funcional e se a gente não pode adiantar nenhuma orientação, mas se a gente não passar as orientações, ele deixa de ser menos independente, ter menos autonomia mais rápido. Né? Então, por isso que é muito importante a intervenção transversal da terapia ocupacional para esse perfil de paciente, que a cada 3 meses, geralmente, ele tem um perfil funcional diferente. Então, isso me angustiava. E o que eu pensei, né, na época? Eu falei, a gente avalia, eu passo as orientações por meio de um manual impresso, né? Na época, acho que eram 48 tipos de orientações até que poderiam ser feitas, e a gente fazia um X para cada, se o paciente tinha indicação ou não. Eu queria transformar isso em imagem, queria transformar isso em ação, né? Que o paciente continuasse com essas orientações, com esse conhecimento, mesmo não passando, não voltando na TO. E aí que surgiu a ideia de criar primeiramente o software, e lógico que eu já chamei a Silvinha, e a Silvinha chamou 2 amigos das ciências da computação, que eram estudantes da época, e aí a gente se encontrava de sábado e almoçava no restaurante japonês e conversava como que essa plataforma poderia ser. E foi muito bacana porque a gente fez em Flash, que é uma linguagem super antiga, né? Sim. Mas saiu. Mas para a época era o super. E ele saiu, isso que é interessante, não é que ele saiu, a gente falou, a partir de agora, todo mundo que tem esclerose lateral amiotrófica pode prescrever esse equipamento ou esse. Na verdade, eu fiz uma coleta de dados de 1 ano. Gente, se o Chay, deixa eu só ver aqui que... Pera, só um minuto. Chayzinho, só um minuto. Pera. Chay, tá tudo bem aqui? Vai até lá, ó. Pronto. Vem cá, calma. Vem cá. Ele vai participar um pouco com a gente, não tem jeito. Então, foi uma coleta com 114 pacientes com esclerose lateral amiotrófica. A gente checou e levantou quais eram as principais dificuldades nas atividades básicas de vida diária, de vida instrumental que eles tinham. E quais eram as orientações que nós mais fazíamos, né? Que era mais frequente de fazer no ambulatório. Pensando nisso, quando o paciente retornava, a gente perguntava se alguma orientação foi dada, foi aceita, né? Se ele teve. Então, com isso, a gente validava que a informação era útil. Então, a gente transformou todo esse manual impresso num manual ilustrativo, né? Para essa plataforma. E seguimos em frente, né, Silvinha? Publicamos Sim. um artigo que a Silvinha já colocou aqui. E fomos atrás de financiamento. Ai, gente, olha esse horário. Desculpa. Não, tudo bem. Mas acho que uma coisa legal também de ter ficado ilustrado é que até para os pacientes entenderem o que era adaptação era muito mais fácil, né? Era. Porque enquanto que era um texto e a gente falava, olha, adaptação é mais ou menos assim, 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 era difícil para ele visualizar o que é aquilo, né? Sim, sem dúvida. E aí, a partir do dúvida. momento que a gente tem uma foto para mostrar para ele, é isso que poderia te ajudar agora, a adesão é outra também, né? Era. E colocar o fornecedor, e colocar, se não era fornecedor, Sim. como que era feito. Então, a gente saiu atrás de investidores, que compraria essa ideia. E aí, nesse mesmo tempo, o Instituto Paulo Contígio, que depois vocês podem entrar mais para ter mais informações, nesse ano tinha lançado um prêmio, o primeiro prêmio para pesquisadores do mundo inteiro que encontrasse algum tratamento e cura para esclerose lateral amiotrófica. Então, o prêmio era de $20 mil, mais uma barra de ouro, né, Silvia? Uma moeda de ouro. Era uma barra. Quando eu olhei aquilo, eu falei, Silvinha, tá feito. Vamos concorrer a esse prêmio. A gente ganha o dinheiro e investe na plataforma. E aí a gente, óbvio que é um prêmio sério, científico, então a gente já tinha o artigo científico. E a gente falou, vamos colocar. É óbvio que a gente não ganhou nada, óbvio, porque é para tratamento e cura, eram ensaios clínicos, eram tratamentos, pesquisas de bancada de laboratório. Mas, uma semana depois, o Instituto Paulo Contígio entrou em contato comigo. E aí eles falaram, olha, a equipe científica
Óbvio, não ganhou o prêmio, mas eles falaram para a gente investir nesse trabalho, que ele é muito bom e ele vai ser muito útil para os pacientes. E aí eu e a Silvinha, a gente ficou feliz da vida, né? E aí a gente Era o fez. que a gente queria, né? Na verdade. Então, desde 2010, né, a plataforma que era em formato CD foi para a web. E aí a gente alimenta com as informações. O que ele segue uma lógica, né, que eu costumo dizer que é uma lógica científica, que a gente organizou em relação às dificuldades, as principais dificuldades nas atividades básicas de vida diária e de vida instrumental. Então, essa característica nunca perdeu. Uhum. E aí, por exemplo, o paciente tem dificuldade para levar a comida até a boca. Então, esse é um item. E o que existe de equipamento para ajudar nesse procedimento? Então, a gente segue essa lógica e vai colocando, adicionando as novidades conforme tem no mercado nacional ou internacional. E agora, bom, aí fala você, Silvinha. Acho que desde o começo a ideia sempre foi ser o mais intuitivo possível, né? Sim. Porque plataformas que falam sobre produtos de tecnologia assistiva tem várias aí no mundo. Só que a maioria, por exemplo, coisas para alimentação, tudo de alimentação ali. Coisas para banho, tudo de banho ali. Então, às vezes, não é tão simples encontrar exatamente o que você precisa. Sim, você vai achar um monte de informação. E saber filtrar ali não é simples, né? Às vezes, o terapeuta também perde muito tempo tentando filtrar uma informação ali, porque tem 30 adaptações lá e é só uma que ele quer, né? Sim. Então, essa forma que a gente pensou em organizar foi também por conta disso, né? Para facilitar tanto para o terapeuta poder mostrar para o paciente paciente também poder procurar depois. Sim, sem dúvida. Ó, a Silvia Tortorello está falando aqui, a gente ganhou um prêmio lá num evento do Einstein, né, no Hospital de Home Care, eu lembro, e a gente concorreu ao prêmio Saúde da Editora Abril, que era um prêmio super famoso na época, e a gente foi um dos finalistas com esse projeto, então foi assim, por isso que é o meu xodó de projeto, é o meu primeiro projeto relacionado à tecnologia, né, assim, que a gente teve tanta retaguarda aí. E ele segue em frente, ele é uma marca e as pessoas realmente procuram ele para ter pelo menos alguma informação de que caminho seguir. Né? Que isso também foi uma coisa que a gente também sempre deixou claro desde o começo, né, Adri? Que o objetivo do Mibrela não era substituir o terapeuta ocupacional. Nunca. Não era falar de, olha, agora eu sei o que eu preciso, não preciso mais do TO. Não, não é isso. É o TO que vai poder falar para você quando você precisar de cada equipamento, né? Sim. O TO vai poder falar se aquilo vai mesmo servir para você ou não. Tem uma outra coisa que é muito mais simples. Ou você precisa de uma coisa um pouco mais sofisticada. Então vai precisar dessa avaliação, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E se o que eu percebo aqui no Brasil, a gente tem pouco acesso à informação de tecnologia assistiva, né? Então... Em português é pouquíssimo mesmo, né? E demora para chegar, né? Então... eu acho que ele é uma ferramenta que mantém o terapeuta atualizado, porque a gente procura colocar as novidades, né, do mercado e os fornecedores, isso facilita bastante, mas em nenhum momento a gente pensou em substituir o terapeuta ocupacional de forma alguma, muito pelo contrário, acho que a gente acaba valorizando, né, o quanto que é importante uma boa avaliação e uma boa prescrição. Sim. Você sabe quem está aqui? O Pedro Colombo. Acabou de dar um oi. Ele falou que ele dá uma passada aqui. Tudo bom, Pedro? Vamos ver que mais que a gente... eu acho que é bacana falar, Silvinha... Por exemplo, como que a gente seleciona esses equipamentos? Acho que isso é uma boa, assim, como que a gente faz essa seleção. Acho que é um dos diferenciais do Mibrela também, é isso, estar focado para um público, né? Em que tem vários dispositivos de tecnologia assistiva, mas esse está focado mais para doenças neuromusculares. Mais especificamente para ela, né? Que é importante que as coisas cheguem rápido. Então, a gente vai pensando muito em que os pacientes têm uma fraqueza progressiva, o que eles precisam mais. Sim, em várias fases, né? Tanto quando começa a ter uma perda muscular, como está numa fase um pouquinho mais avançada. Sim, e foi também a partir da nossa experiência, tanto da Adriana no ambulatório, depois eu acabei ficando um tempinho também nesse mesmo ambulatório, e também depois eu trabalhei bastante com a Adriana na Abidin, em outros lugares que tinha distrofia muscular, que é uma doença diferente, mas tem algumas semelhanças com ela, né? Sim, foi a partir dessa nossa experiência e do trabalho que a gente fez que vamos
puxando mais produtos semelhantes que foram surgindo novos no mercado, a gente conseguiu ir atualizando também, né, Dri? Sim, não, sem dúvida. Assim, é uma, né, assim, a gente vai juntando as novidades e vai subindo na plataforma, né? E coloca uma breve explicação, isso é bem importante, né? Escrever para que serve, qual seria a aplicabilidade. Eu procuro colocar só produtos que eu já testei, já vi, ou conversei com alguém Uhum. que sabe, né, sei lá, que fez diferença, então isso é super importante, não colocar produto que não tem essa viabilidade, isso é impossível, tanto é que a seleção é inteira feita por terapeuta ocupacional Sim. e a gente pretende continuar assim, né? O que Oxa. Sil, dá uma tocadinha aí. Foi. É... Mas eu acho que o mais importante dele é isso, assim, a gente faz essa curadoria dos produtos, não é tudo que a gente acha que, deve ser interessante, a gente coloca, né? Também tem muito com o que nós vimos antes, que, esse produto funciona, ou a gente já viu um paciente, eu já conversou com outros pacientes que usaram esse produto semelhante, funcionou, e é por isso que a gente está recomendando também, né? Sim, sem dúvida. Eu Ah, acho que a ideia principal era também facilitar um pouquinho essa triagem, né? Porque é aquilo que a gente conversou antes, produtos tem vários, mas quais que são interessantes para cada paciente, né? Os e, neuromusculares são esses. sim, e por que que precisa do terapeuta ocupacional? Por que que é importante? Se o terapeuta ocupacional não avalia o grau de força muscular que aquele paciente tem naquele momento, se não tem essa avaliação, a gente não sabe qual que é o equipamento que vai dar certo. Então, na verdade, é uma Sim, plataforma que pode dar ideias de produtos, e não só ideias, eu acho que é uma plataforma que traz tanta esperança para os pacientes, né? Que saber que tem alguma solução que eles nunca imaginavam que podia adaptar uma escova de dente, ou, né, assim, adaptações simples do cotidiano, e que isso poderia aumentar a autonomia deles, mas sem a avaliação do terapeuta ocupacional, isso se perde, porque às vezes sim. pode até criar como fala, uma falsa expectativa. Falar, eu olhei aqui, acho que é bacana, vai servir para mim, e na verdade compra, né, gasta o dinheiro e não era o equipamento mais indicado. Eu acho que Então, já vários terapeutas já conheceram pacientes assim, né? Compraram várias adaptações sim, e nenhuma serviu. E depois era uma outra mais simples que serviria, né? é, Porque tem muito dessa análise também. Tanto da análise da força muscular da pessoa, análise da rotina dela. Será que isso vai caber na rotina dela? Vai caber na casa dela? sim. Vai caber do jeito que o dia dela está estruturado ou não? Vai mais atrapalhar do que ajudar, né? Então, tudo isso tem que ser pesado. E quem que faz análise de rotina é o TO É o mesmo, né? TO, é o TO junto com a equipe, né? Não estamos falando que o tratamento dela, a TO é essencial, sem dúvida. Eu acho que o TO é um pilar muito importante, né? A gente tem o diagnóstico clínico, a gente tem a fisiorrespiratória que dita as regras, né, de como que está a capacidade respiratória desse paciente, se ele já está ventilado, se ele está seguro. A parte nutricional que garante se esse paciente não vai perder musculatura porque ele está fazendo um esforço maior do que deve. Então, dentro dessa hierarquia, logo depois a terapia ocupacional pode atuar com segurança, né? Porque ele está ventilado, ele está nutrido, e a gente pode analisar essa rotina e fazer desde orientações de conservação de energia, a prescrição, a confecção dos equipamentos, né? Então fica tudo mais seguro. A dicção tá péssima. Ah, não. Tá ruim, Sil? Tinha dado uma travada, agora voltou. Ah, tá. Tá. Alguém perguntou, dicção péssima em alguma coisa? Mas não entendi essa pergunta. Sim, eu acho que é bacana a gente falar, né, que hoje essa live ela é importante também, porque essa plataforma web do Mibrela, tanto do IPG, ela também está disponível por meio de aplicativo, iOS e Android. E a ideia, a gente tem projetos futuros, né? Sempre, como eu falei, o que importa é o conteúdo e aí a tecnologia vai mudando e a gente vai se atualizando em Uhum. relação a isso. Mas a gente tem uma ideia, um plano bem bacana, que hoje eu discuti até um pouquinho com o Pedro, que é criar dentro dessa plataforma um Tinder de troca, venda ou doação de equipamentos assistivos. Então a ideia é que que o paciente se cadastra, o familiar,
de que equipamento que ele está procurando, enquanto tem pessoas que estão vendendo, desapegando de equipamentos, e aí tem um match, né? Eles se encontram e fazem a negociação entre eles. E a gente só é uma plataforma de intermediar, né? De favorecer essa troca de equipamentos, que a gente sabe o quanto que isso é importante. A gente está num momento onde a importação está péssima, o mercado nacional está pior ainda, né? As fábricas pararam, então a gente está com pouca demanda, pouco produto. E, inclusive, tem pacientes que querem se desapegar, às vezes, de equipamento e outros estão precisando. Então, acho que isso cabe muito agora dentro dessa plataforma, viabilizar, né? Isso. E um outro ponto também que a gente pretende fazer, eu e a Silvia, a gente vai atrás dos fornecedores, a gente já tem um know-how aí, tem fornecedores que acabam enviando as novidades para a gente, mas não é tão rápido isso, né? Então, às vezes, a cadeira de rodas muda de nome, às vezes... eu estava atualizando o Mibrella essa semana, a Silvia, que é o maior importador, né, do mouse ocular, estava cheio de novidades, tinha 3 novidades. Eu falei, Rafa, por que você não me falou antes? Ele falou, esqueci. Então, isso não pode acontecer. Na verdade, a gente tem que estar por dentro, né, de como funciona, de quais são as tecnologias para saber como que elas funcionam para colocar no site de forma segura. E a ideia é que a gente também crie push-ups, né, de novidades. Como funciona como um aplicativo. Então, o aplicativo vai... que o profissional baixou. Peraí. Opa. Você quer... Peraí. Você quer ver o vídeo? E aí, só para puxar, então, um gancho de uma outra coisa que a gente tinha falado um pouquinho antes, dessa coisa do encontro das pessoas que precisam de um dispositivo e a outra que queira receber, eu acho que a gente pensar em sustentabilidade também isso faz muito sentido, né? Porque a gente também tem que criar um modo de que algo que me ajudou, algo que eu usei, também passar para outra pessoa, não necessariamente aquilo que precisa ser jogado fora, né? Sim. Porque a gente não vai ter mais recurso para criar tanta coisa, tanto equipamento. Então, seria uma ideia também de fazer isso rodar. É uma ideia que também já falam de fazer muito com outros dispositivos mais caros, como cadeira de rodas, leitura ocular, que são e esses dispositivos mais caros, talvez seja justo mesmo a pessoa que investiu inicialmente também receber um retorno, mas aí isso vai depender do que cada parte acorda, né? A pessoa escolhe se ela quer doar, se ela pretende vender, né? Acho que é esse... A gente só vai manter a segurança para ter ideia de que é mesmo um paciente que é familiar que está dentro da plataforma, né? Para a gente evitar qualquer intervenção comercial, que não é nosso objetivo. Nosso objetivo é informação mesmo. Eu tinha visto alguém falando que colocou uma dúvida aqui, só que eu estou procurando. Eu acho que foi em relação do Gregório. Ao funcional. Peraí. Eu estou procurando aqui a pergunta dele, mas não estou achando. Alguém falou, eu não sei se falou dessa parte de dicção, então no aplicativo, posso explicar como que ele funciona. Você entra no aplicativo ou no site e lá você escolhe por dificuldades. Então você vai escolher se você está tendo dificuldade nas atividades básicas de vida diária, que são alimentação, vestuário, higiene, comunicação, locomoção, lazer e trabalho. Então você escolhe, vamos supor que a gente escolhe dificuldade de tomar banho. E aí a gente vai na categoria higiene, tomar banho. O que você está tendo de dificuldade de tomar banho? Você está cansando na hora do banho? Você precisa de uma cadeira de banho? Você está deixando o sabonete cair no chão? Então, o aplicativo ele vai te indicando que soluções e que produtos que podem te ajudar em relação a essas dificuldades. Locomoção, principalmente. Cadeira de rodas manual, cadeira de rodas motorizada, scooter. Então, tem a descrição de cada equipamento e para que ele seria indicado. Em relação à comunicação, nós temos softwares, né, de comunicação e tem a parte de acesso ao computador. Então, tem hardware e tem software. Tem explicação disso. Então, ele funciona basicamente assim. Num terceiro ponto, na terceira coluna da direita, sempre teve um corpo humano, um avatar de um corpo humano, onde a pessoa clica no pescoço, clica no tronco, nos ombros, cotovelos, mãos, e aí as soluções assistivas vêm em relação a
esse corpo humano, o desenho desse corpo humano. A gente perdeu essa funcionalidade agora, não perdeu, a gente não sabe, vai ser recolocada, né? Mas ela não está funcionando dessa maneira. Na verdade, você escolhe a parte do corpo, então eu escolhi o comprometimento de ombros. Então, eu estou com o ombro comprometido. E o que existe de recurso para isso? Mãos, eu estou com as mãos comprometidas. E o que existe de órteses no mercado que podem favorecer ou no mercado confeccionadas, né? Então, a gente vai por isso. A terceira aba... terceira aba, né? É a terceira aba. Acessibilidade, né? A gente divide em acessibilidade interna e externa. Então, a gente dá dicas desde largura de porta, altura de pia, tipo de vaso sanitário. Então, por quê? Porque a gente não está preparado para ter alguém com alguma limitação física na nossa casa, né? Então, a partir desse momento, fica bacana entender o que pode ser feito em termos de melhor acessibilidade. Em relação à acessibilidade externa, nós colocamos modelos de carros, de plataformas que podem carregar a cadeira de rodas, né? Que mais? Rampas, né? Isso. Deu até umas dicas de como andar com a cadeira de rodas também, porque geralmente as pessoas recebem uma cadeira, mas não sabem como é que anda, como é que desce uma rampa com ela, como é que eu vou subir um desnível com ela. Ninguém recebe esse treinamento normalmente, né? Sim, sem dúvida. Então, aí tem algumas dicas disso também. Aí, só para voltar, a gente tinha perguntado se a gente indica colar cervical, né? Eu vou falar, assim, no geral, tem várias coisas que a gente recomenda, né, Dri? Mas depende de cada fase da doença. Então, é difícil a gente poder falar, olha, é legal sempre usar esse mouse. Não sei, depende. Olha, é legal sempre usar essa cadeira. Não sei, vai depender um pouquinho de como é que está a condição agora, condição física, como é que é a sua casa, como que é a sua rotina, para ver se vai poder, se vai te ajudar ou vai te atrapalhar esse modelo de cadeira ou esse modelo de colar cervical. Os que estão no Mibrela são os modelos que os pacientes mais utilizam. Não significa que ele vai ser bom naquela pessoa, naquela fase da doença, né? Aí precisa de um terapeuta para avaliar. Sem dúvida, mas tem as opções que deram mais certos, que foram mais bacanas, né? Então isso a gente consegue garantir. Ver se tem mais alguma pergunta. E o André também falou pra gente falar sobre os joysticks especiais, que eles poderiam ajudar com a experiência da Mobilitec. Acho que seria legal também, né, Adri? A gente tem uma parte lá de acesso ao computador. Tem. E aí dá pra adicionar algumas coisas lá sim, porque tem muitos recursos que é isso. A gente existe, mas as pessoas não sabem que existe, né? Não, mas e adicionar, se não me engano, tem a Permobil. Não sei se são os modelos novos da Permobil atualizados, porque muda muito, mas a gente tem Permobil, né? Na plataforma. Tem lá na parte das cadeiras de roda, sim. Mas, por exemplo, Manuel, o que seria bacana, chega novidade muito rápido e recente, né, para vocês. Então, esses push-ups, né, de enviar a informação para a gente decupar ela, entender e poder adicionar no site, acaba sendo uma coisa bacana, acaba sendo interessante. Ver se tem. E a Celeste também estava perguntando o que é o Mibrela, né? O Mibrela, ele é um manual, ele é pensa nele como se fosse um livrinho que tem vários capítulos, cada um fala de alguma dificuldade específica. E aí, dependendo da sua dificuldade, você olha lá no livrinho o que pode te ajudar, né? A ideia dele é mais ou menos essa. Ele agora está no formato de aplicativo e também num site. E a ideia para ajudar os pacientes com ela é que eles possam compreender melhor alguma orientação do terapeuta. Então, quando o terapeuta fala, olha, agora talvez seria a hora de você usar um talher engrossado. O que é um talher engrossado? E aí pode olhar lá para ter uma ideia de o que é essa adaptação que o terapeuta está sugerindo para ele, né? E também para os terapeutas, que ela não é uma doença tão comum. Então, às vezes, o terapeuta quer atender aquele paciente, mas ela não tem o terapeuta não tem tanta experiência nesse tipo de doença. Então, também pode ajudar a guiar um pouquinho o pensamento de, olha, esses produtos que os pacientes costumam utilizar mais, pela análise, ela consegue linkar o que seria mais interessante para esse paciente. Sim, é uma referência, né? Como se fosse um guia de referência. Isso. Ô, Sil, eu tenho uma pergunta para te fazer agora. Quando você estava alimentando o site, né? Um tempo foi você que fez toda essa... ajudava a selecionar, mas quem subia na plataforma era você.
Tinham dúvidas? Chegavam muitas dúvidas? Como que era esse retorno da informação que a Sim, gente eu acho que a recebeu? maior parte das dúvidas é um pouco disso que a gente viu, né? Ah, eu tenho ela, estou com dificuldade para tomar banho, é legal usar tal coisa? Entendi. É E aí não. difícil de orientar à distância, né? E Sim, outra dúvida também que surgia era como que as pessoas conseguem acessar aqueles materiais, né? A sim, gente tenta ao máximo possível colocar referências, mas a gente sabe que mesmo assim algumas delas não são tão fáceis, alguns materiais não são tão simples de se encontrar, ou o preço também não é acessível a todos, isso foi que é uma um. dificuldade mesmo, né? E se isso foi uma super polêmica do primeiro software, né, para onde a gente está hoje. Que na verdade no começo a gente Sim. usava só soluções customizadas, baratas, nacionais, compartilhava ideias de pacientes também, né, o que eles fizeram para solucionar, mesmo porque há anos atrás tinha menos produtos ainda. Mas atualmente a gente procura só colocar soluções comerciais, né? A gente É. acaba. E o que. E eu acho que a tendência é ficar um pouco mais fácil as pessoas acessarem também, porque que nem a gente está vendo muitas adaptações surgindo de impressão 3D, por exemplo, né? Que é o Sim, que está acontecendo com a e já Natasha e com tá outras pessoas. a gente já tem É, atualização, já está no site. Então tem vários produtos que podem ser e isso vai comprados. facilitar muito o acesso, né? Então, acho que aí a tendência é a gente mostrar várias ideias, independente se é barato ou é caro. Não, a gente vai É, mostrar o que existe, né? E sim, aí, depois, para como vai conseguindo, com a impressão, eu acho que vai facilitar muito, muito mesmo. claro, sem dúvida, sem dúvida. E é importante falar que a gente sempre coloca o produto, para que ele serve, quem que é o fabricante e o fornecedor. Isso a gente também procura ter sempre essa Uhum. informação. É importante dizer que a gente não tem vínculo comercial com ninguém, com nada. É. E. Opa, que ele puxou aqui. Acha aí. A ideia de falar quem é o fornecedor é mais para facilitar o acesso mesmo, não é uma questão de propaganda, não é porque aquele fornecedor está pagando alguma coisa para nós, né? Mas por conta disso mesmo, para facilitar o acesso, né? E na verdade a gente coloca 2 a 3 fornecedores também. Isso, a gente evita ao máximo de colocar um só, né? Não sei se tem mais pergunta pra gente. O bebê tá quase dormindo, acho que eu vou levar ele lá. Silvinha, vamos tocar um outro assunto aqui, que eu acho que seria importante. Eu fico pensando também que uma coisa que seria legal, eu nunca coloquei isso, porque na verdade as informações mudam, mas é que tipo de equipamento que o SUS dispensa, né? Ele tem o programa de dispensação. Então, qual o Tem. equipamento que está no Mibrela e que esse familiar, esse paciente, né, Ah, teria. acho que seria uma boa mesmo da gente colocar, né? Existe uma tabela do SUS só para falar quais são os equipamentos que eles dispensam, né? Mas aí a gente precisaria mesmo cruzar essas informações, porque também é uma outra forma da pessoa ter acesso a esses produtos, né? Então, às vezes ela não consegue comprar, mas se conhecer algum, se estiver lá sendo atendida por um serviço de saúde do SUS, poderia solicitar a prescrição dele. Em geral, o que mais vai entrar nesse tipo de categoria seriam as cadeiras de roda e as cadeiras de banho. As adaptações para escrita, adaptação para alimentação já é um pouquinho mais complicada de entrar. Eu preciso dar uma pesquisada maior, mas até onde eu sei, esse tipo de adaptação não entra na tabela SUS, né? Seriam. Pode falar, se eu tô aqui. Então, Driga, eu estava comentando que eu acho que o que entra mais na tabela SUS são as cadeiras de rodas e cadeiras de banho, né? As adaptações para alimentação ou para banho, para É, escrita, eu não lembro de ter visto, mas eu precisaria dar mais uma As pesquisada, né? as órteses de Órtese membrana entra, entra. Mas isso seria mas já seria uma ótima coisa, sim. Porque uma boa cadeiras de rodas não são informação. todos os modelos também, são alguns modelos específicos que vão entrar, né? Sim, e aí a gente poderia colocar, né, um selo SUS. Então, porque aí a pessoa já sabe que isso seria, né, uma Seria mais possibilidade. fácil de conseguir uma prescrição. Acho que seria uma parte importante aí. Que mais, Sil? Vamos. A almofada de alívio para pressão entra na tabela SUS também, sim. Ah, é verdade, também entra. Que teria. Eu acho que assim, até, sabe, um selinho, SUS, SUS, e a gente depois explica Tem.
essa legenda, né, do que... É porque, assim, tem várias coisas também que entram na tabela SUS, mas para conseguir esse item depende do seu CID. E aí a gente precisa bater isso também. Quais são os produtos que o CID de ela, a pessoa com CID ela consegue acessar? Porque também não vão ser todos, né? Tem alguns que são para alguns CIDs específicos. O CID é o código da doença, né? Uhum. Mas acho que seria bacana, essa eu já vou anotar aqui, que eu acho que é um próximo passo da gente favorecer, né, de ter. Sim. E tinha mais uma pergunta, Adri, não sei se você consegue responder, porque eu não conheço. Perguntaram se tem algum contato de alguém que mexe com o TOB na região do sul. Cadê? É o Osvaldo. Ele tem um TOB, mas não sabe como utilizar. Se conhece alguém que sabe do equipamento em Cabo Frio. Ah, no Rio de Janeiro, desculpa. No Rio de Janeiro? Eu não conheço ninguém da região de Cabo Frio para indicar, mas talvez sim entrar em contato com a própria Civian, que é a empresa que é representante aqui, né? Ou também, eu não sei, depois eu posso passar o Ronaldo, tem até no Mibrela. É uma pessoa que também entende bastante, ele entende mais do TOB 4C, que é aquele TOB que geralmente as pessoas compram pela Amazon direto, né? E esse é um problema, porque às vezes compra e não sabe, né? Não tem toda a expertise, às vezes até o notebook não estava preparado para isso. Por isso que até é um ponto importante de ter um profissional junto, né? Uma terapeuta ocupacional que prescreva, que acompanhe isso. Sim. Mas quando não dá, é assim... E assim, a terapia ocupacional junto com a equipe de tecnologia, né? Isso também é super importante. Então, o Ronaldo é uma pessoa que, via remota, ela consegue ajudar muitos pacientes. E às vezes, chamar um pouco de atenção, que a pessoa tem o mouse ocular, né? Pagou caro, tem o software, mas ele não tem um suporte, ele não tem uma cadeira de rodas adequada, ele não o posicionamento é muito importante nesse momento do uso do mouse ocular. Então... Sim, porque senão pode perder o controle cervical, pode cansar mais do que deveria, ou surgir dores que antes a pessoa não tinha, por conta do posicionamento começou a ter algumas dores, né? Sim, sem então, dúvida. Tem várias coisas para ser vista mesmo. Por isso que precisa tanto do terapeuta junto, né? Ô, Sil, tem uma plaquinha aqui falando que eu preciso encerrar. Então, eu queria já agradecer então tá ótimo. muito a sua participação. Queria agradecer o IPG demais, porque acreditou nesse projeto desde o começo. E eu, como falei, eu sou apaixonada por ele. Eu tenho até ciúmes, tanto que eu gosto dele. E assim, a gente está super aberta a sugestões, a dicas, né? Quem quiser colaborar também. A gente é super aberta em relação a isso. Então, queria pedir desculpa em relação ao bebê. Esse horário é muito difícil, a gente errou na chamada. Então, desculpa, gente, não mais forte do que eu. Imagina, Adri. Aí, se alguém quiser alguma informação a mais, por favor, escreve e-mail e a gente conversa com calma. A gente está disponível, né? E te agradecer muito, Silvinha. Imagina, foi ótimo rever você, Adri. E muito obrigada por todo mundo também estar por aqui, né? Muito, adorei também. Obrigada tá ótimo, então, Adri. Um beijo para todos, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.